students! Olá, alunos do 7º ano! Vamos falar sobre entrevista hoje? Eu, a teacher Patrícia, e o nosso intérprete Val. Hi Val, how are you? Vamos lá? Você conhece esse gênero textual entrevista? Vamos dar uma olhadinha nele? Então, olha lá. O que aprenderemos nessa aula? Vamos praticar a nossa oralidade através da discussão sobre influenciadores digitais. Você sabe o que é isso, influenciador digital? Vamos lá? Você sabe quais são as formas de entretenimento na TV? Você lembra o nome deles em inglês? Como que é desenho, como que é entrevista, programa de auditório, lembra disso? E influenciador digital, que profissão é essa? Isso não é da minha época não, uma coisa bem nova para mim. E para você? Você sabe o que é? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. As imagens mostram diferentes formas de entretenimento. Você lembra o nome delas em inglês? Então vamos lá. Na primeira eu tenho lá o Bob Esponja. Que tipo de programa é esse? A segunda imagem tem uma pessoa cozinhando na televisão. Que programa que é esse? Na outra, um repórter falando das notícias. E aqui? Estão fazendo uma competição. E aqui ele está falando sobre algum lugar. Você sabe que programas são esses? Vamos ver se você lembra o nome deles em inglês. Vamos lá, escreva aí. Let's go! O primeiro, então, é um cartoon. O segundo, um cooking show. Na letra C, o terceiro, news, um game show e um documentary. Você acertou? Colocou tudo certinho? Confere se você escreveu certo. Olha que tem 2 Os no cartoon, no cooking show também. Confere as tuas respostas. Não lembrava de algum? Completa agora. E vamos ver mais alguns. Vamos lá. Olha lá. Agora aqui tem as novelas. Aqui, Todo Mundo Odeia o Chris, é uma série. E aqui, ele está fazendo perguntas para as pessoas. Que tipo de programas são esses? Vamos ver se a gente lembra o nome em inglês? Let's go! Novela, como é que eu chamo novela em inglês? Série, como é que eu chamo série? E o último programa, que programa é esse? Como é que eu chamo em inglês? Vamos ver os nomes? Vamos lá. Uma soap opera, series, ou também pode ser sitcom, e o talk show, ok? Então esses são os meus programas em inglês. A soap opera, que é a minha novela, series e o talk show. Tranquilinho? Moleza? Confere, vê se você acertou. Ah, eu coloquei novel, teacher, pode ser? Não, novel é para livros, tá? Para TV eu chamo de soap opera, ok?
Vamos fazer uma entrevista agora? Você sabe como é que faz entrevista? O que é uma entrevista? Você vai fazer perguntas para alguém. Então, vê se você tem alguém aí perto e pergunta para as pessoas. Do you prefer to watch TV or videos on the internet? Why? What do you usually watch? Então, primeiro eu preciso entender as perguntas e aí perguntar para as pessoas que estão aí perto de você, ok? Então, vamos lá. Se você não tem ninguém perto, não conseguiu perguntar para nenhum familiar, responde você mesmo, não tem problema. Então vamos entender a pergunta. Do you prefer to watch TV or videos on the internet? Você gosta, prefere assistir TV ou os vídeos na internet? Por quê? E what do you usually watch? O que você geralmente assiste? Então, essas são perguntas pessoais, você pode responder você ou dar uma pesquisada aí na sua casa, ver quem assiste mais jornal e assim por diante. Reading Comprehension. A gente vai começar a ler um texto, certo? Mas para ler um texto, tanto em português quanto em inglês, a gente tem que seguir algumas regrinhas. Mesmo em português, você pode aparecer algumas dúvidas, algumas palavras que você não conhece, e aí o que você faz? Vai no dicionário? Não, você dá uma lida no texto geral e entende o contexto e até consegue entender aquela palavra, certo? Em inglês a mesma coisa. Primeiro, dá uma passada de olho, olha o texto, observa bem a imagem traz muitas informações do texto. O título, muito importante saber o que significa o título. E os personagens, né, sobre o que está falando, certo? Aí eu vou procurar por palavras-chave, palavras repetidas, palavras cognatas. Palavras-chave, aquela que me dá o sentido do texto. Palavras repetidas, porque aí eu já sei a tradução. E as palavras cognatas, que são aquelas que são muito parecidas com a língua portuguesa. Olhei, já sei a tradução. Mas cuidado com os falsos cognatos. Aquela palavra que parece, mas é outra coisa. Então a gente tem que conhecer algumas. Por exemplo, tem lá no texto parents. E o que você pensa? Parentes, mas na verdade são pais. Então, cuidado com as falsas cognatas. Olha sempre o contexto para ver se tem sentido, certo? E aí, você vai fazer inferências sobre o assunto do texto. O que é fazer inferências, teacher? Tirar informações que não estão explícitas lá. Você vai deduzindo algumas coisas. Vamos lá? Vamos tentar? Let's go! Olha aí. E agora? Esse texto não tem imagem. Puxa vida, como é que eu vou saber do que ele está falando? Mas tem uma palavra bem conhecida. YouTuber. Já ouviu falar de YouTuber? Com certeza. Você sabe o que significa YouTuber? Vamos separar? You, você. Tube, tubo. Então, você no tubo. Você no tubo? É, você na TV, certo? Então, isso é um YouTuber. A YouTuber, also known as a YouTube celebrity, YouTube content creator, YouTube creator, or YouTube personality, is a type of videographer or entertainer who produce videos for the video sharing website YouTube, sometimes being supported by larger networks. Some YouTube personalities also have corporate sponsors who pay for product placement in their clips or production of online videos. These content creators are often considered to be influencers. The content they post often consists of vlogging, gaming, roleplay, singing, and many more other types of content.
Você conseguiu entender um pouquinho do texto? O assunto você com certeza sabe o que é. Antigamente, quando a gente perguntava para as pessoas da idade de vocês, o que você quer ser, para os meninos principalmente, o que eles queriam ser? Jogadores de futebol. E hoje? O que hoje todo mundo quer ser? Todo mundo quer ser um youtuber. Por quê? Porque os sponsors, quem será que são sponsors? Eles pay a lot of money, certo? Mas que tipo de youtuber pode ser? O que tem nesses vídeos? Muitas vezes os adultos não entendem, né? Vocês passam horas vendo vídeo de alguém jogando um videogame. Ao invés de você estar jogando, você fica lá assistindo. É meio confuso para a gente entender isso. Então, esses são os youtubers, que é da geração de vocês. Então, vamos ver um pouquinho do texto parte a parte. Vamos lá. What are youtubers? Então, tem aqui, né, um pedacinho do texto e a minha pergunta é: como são conhecidos os youtubers? Será que só tem esse nome? E o que fazem? Que profissão é essa? O que faz um youtuber? Explica pra mim. Vamos lá. Eu acho que você não precisou nem olhar o texto para responder essas perguntinhas, né? Porque isso é o teu conteúdo, você sabe esse assunto. Mas os youtubers, se você não sabe, eles podem ser conhecidos como celebridade, criador de conteúdo, criador do YouTube ou personalidade do YouTube. Ah, teacher, eu copiei tudo em inglês, tem problema? Não, sem problema nenhum. E o que eles fazem? O que faz um youtuber? Ele produz um vídeo para YouTube, né? É isso, a profissão de um youtuber, certo? E agora, some YouTube personalities also have corporate sponsors who pay for product placement in their clips or production of online video. E a minha pergunta é, o que significa essa palavra sponsor no texto? E qual é a função desses sponsors? Vamos responder? Let's go!
Quem é o sponsor, então? O sponsor é o patrocinador, né? E o que ele faz? Qual é a função dele? Ele paga para que seus produtos sejam divulgados nos vídeos do YouTube. Você já percebeu quanta propaganda tem no vídeo do YouTube? Não no meio do vídeo, né? O próprio YouTuber ele vai falando daquele produto, ele vai... Por quê? Porque ele está sendo patrocinado, está sendo pago para falar aquilo. Então, esses são os sponsors, os patrocinadores, ok? Então, let's go! This content creators are often considered to be influencers. The content they post often consists of vlogging, gaming, roleplay, singing and many more other types of content. E aí agora, pergunta em inglês, cuidado. What are the contents that the YouTuber usually posts in their channel? E a 6. Do you know these contents? Vamos responder em inglês? Let's go! Pode achar nos canais de YouTube? O que eles postam lá? Eles postam vlogging, gaming, roleplay, singing and many more other types of content, muitos outros tipos. Então, eles vlogs, né, que não é um blog através de vídeo, games, karaokê, músicas, entre outros, certo? E você conhece o que eles postam? Você conhece esses vídeos? Você tem o hábito de assistir YouTubers? Essa é uma resposta pessoal, certo? Now it's your turn. Agora é a sua vez. A proposta dessa aula é que falemos mais sobre YouTubers. Muito bem. Então, primeiro, pense sobre as seguintes questões. Let's go. Thinking comigo. Pensa comigo aqui. Você costuma assistir vídeos de YouTubers na internet? Eu acho que 100% já deve ter assistido alguma coisinha de vídeo. Qual é o seu favorito? O que você mais assiste? Qual que você mais gosta? Quem é o YouTuber que você mais assiste? Por que você acha que essas pessoas elas são influenciadoras digitais? O que é isso? O que é ser um influenciador digital? AD, você possui algum canal no YouTube? Qual que é o assunto do seu canal? O que você faz lá no teu canal? Conhece alguém? Algum amigo seu tem um canal? E se você tivesse um canal no YouTube, sobre o que você gostaria de falar? Então pensa aí e faz um rascunhozinho dessas respostas. Vamos lá.
teacher, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Você pode agora fazer um canal seu, ou você pode falar sobre algum youtuber que você gosta, indicar algum, e se você puder, posta lá no Class, indica para os seus amigos, para sua professora, e aí você falou um pouquinho sobre youtuber, ok? Tranquilo? Beleza? Muito bem! Então, gente, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu vocabulário relacionado a tipos de entretenimento. E a gente escolheu um entretenimento que você conhece bem, que são os youtubers, né? Os vídeos de youtuber. Através da leitura e interpretação de um texto informativo, foi aquele texto lá que a gente leu, aprendemos que os youtubers são considerados influenciadores digitais. E aí eu tinha uma perguntinha lá. Por que eles são considerados influenciadores? Porque eles te influenciam, certo? Quando ele está falando de um produto, está falando de um jogo, ele está te influenciando a fazer aquilo, a comprar tal produto, a usar tal coisa. Então, cuidem sempre qual é o tipo do youtuber que vocês estão vendo. Ah, ele fala muito palavrão, fala muita coisa errada. É legal assistir um cara desse, gente, ou uma menina dessa, né? Sem escolher. Será que é legal? Ah, eu quero aprender como fazer, sei lá, estou com dificuldade em matemática. Eu acho, será algum youtuber que me dê a aula de matemática? Acho. Ah, eu não consegui entender uma questão de português. Eu acho alguém que consegue me dar uma boa aula de português. Então, os youtubers, eles são muito úteis para a nossa vida. Mas aí você tem que escolher qual que você vai assistir, qual que você vai, né, seguir. Certo? Tranquilinho? Beleza. Então, aqui a gente tem mais algumas referências, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em determinado assunto, o seu livro, que é sempre uma base de referência, certo? Espero que vocês tenham aprendido e gostado do tema de hoje. Bye! Bye, Val! See you!